Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais do que a UERJ quer de você quando a gente fala da redação, eu quero aqui trazer para vocês, então, 5 temas possíveis a respeito do que a gente tem da UERJ 2025, com base na leitura do livro O Conto da Aia. Não é nenhuma novidade que a UERJ pede a leitura de um texto que você vai ter, de uma obra, anteriormente onde você fazia a redação. Geralmente o que você vai ter é que os temas são baseados na leitura desse livro, como a gente já teve do caso de Vidas Secas, Dom Casmurro, Uma Janela em Copacabana, Não Me Abandone Jamais e também O Menino do Pijama Listrado. A gente vai ter esse ano O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Então aqui eu queria fazer mais ou menos uma noção do que a gente poder ter de temas possíveis, não talvez trazendo realmente o que eu aposto de tema, mas de perguntas possíveis que poderiam sim cair da redação. O primeiro deles, que eu acho que talvez é um tema muito óbvio do que aparece, inclusive por conta da trama, vai ser do que a gente vai ter da queda de natalidade. Eu acho que é uma coisa interessante de a gente perceber que quando a gente fala de natalidade, não só num cenário global, mas num cenário também do que a gente tem da perspectiva do Brasil, é pensar, será que realmente a gente tem uma queda na taxa de natalidade porque é apenas uma questão biológica ou será que a gente também tem uma questão financeira? Eu acho que é interessante perceber que não é necessariamente o fato de que quando a gente tem uma pessoa que quer ter um filho, ela precisa apenas precisar ser fértil, mas também que ela precisa ter a condição financeira de conseguir ter essa criança e também os direitos garantidos. Então, quando a gente fala de queda de natalidade, eu sempre fico com um passo para trás pensando, será que é porque as pessoas não querem ter filho ou não conseguem ter um filho e nem por isso já vai escapar a própria opção de querer ou não? Então pense um pouquinho quando eu falo de queda de natalidade, não no sentido biológico, mas no sentido de, será que a gente tem direitos o suficientes sendo garantidos para as pessoas? Será que inclusive as cidades são construídas para que sejam amigáveis para poder ter-se crianças? Será que as pessoas têm tranquilidade para poder ter criança? O que a gente vai ter então como um segundo tema possível, que apesar de não ser discutido tão de forma óbvia, a gente vai ter o que a gente tem da luta de direitos. Eu acho que esse aviso que aparece a respeito do Conto da Aia é de que a qualquer momento nós podemos perder nossos direitos, porque não é simplesmente que o direito ele é garantido a você e você tem ele para sempre. Não, o livro mostra de uma forma muito clara que a qualquer momento a gente pode ter sim essa perda dos seus direitos e que a luta por direitos é uma luta constante. Ela não é uma coisa que você luta e chegou o dia 20, aí você não precisa lutar mais. Não, a gente precisa a todo momento ter essa garantia de que os direitos vão ser da população para sempre. Outro tema possível, até porque a gente vê que tem-se um sistema ao qual vai se garantir a vontade de poucas pessoas e vai se colocar muitas pessoas na miséria, o que eu acho meio engraçado, porque essa distopia é quase como se fosse uma realidade, só que colocado de um outro jeito, que é essa vontade dos poucos. Poderíamos aí então colocar qualquer outra coisa que a gente poderia pensar, como por exemplo, a gente tem o que a gente tem dos políticos no Brasil, do que a gente tem da burguesia, do que a gente poderia colocar de qualquer outra classificação. Eu quero que fique claro aqui que quando a gente tem essa vontade dos poucos, a gente pode mostrar como que essa vontade dos poucos ela é construída para que ela se firme. Então, por exemplo, não é da noite para o dia que a gente tem os políticos com auxílio terno, com 15º salário. Não é da noite para o dia que a burguesia também consegue controlar todos os seus... A burguesia consegue controlar o que tem de bolsa de valores, o que tem de mercado imobiliário. Não é da noite para o dia que a gente tem poucas pessoas controlando muitas pessoas. Como que isso é feito? Por que que isso é feito? Lógico, porque é para ter poder, mas a todo momento, quando a gente vai ter, inclusive até mesmo com política, que a todo momento as pessoas estão mais lutando por questões culturais do que questão de classe e de direitos. Então pensem um pouquinho quando a gente fala nesses poucos, como que isso acontece? Eu sei que também isso não é um tema tão relevante, mas eu acho que é até interessante se pensar que são os refugiados. Se a gente vai perceber na obra, a gente tem que muitas das vezes aparece a situação de pessoas que conseguem fugir da região e aí vão parar no Canadá. Eu quero que você perceba que quando a gente fala dessa questão de refugiados, no Brasil a gente talvez não tenha tanto isso como sendo colocado como pauta, até porque nas fronteiras é uma linha meio que tênue da gente perceber quando a gente tem dos refugiados. Isso é uma questão um pouco mais europeizada, ou se não até mesmo que a gente possa perceber mais na região norte, na região centro-oeste, do que de fato que a gente tem, por exemplo, no sudeste ou no nordeste, mas é percebido porque é uma questão geográfica, mas uma questão também de direitos. Quando a gente fala de refugiado, como que a gente vai ter então a garantia desses direitos? Será que realmente para poder te garantir
direitos a refugiados, temos que garantir direitos a todas as pessoas do Brasil? Mas aí isso é uma outra coisa muito curiosa. Por que a gente não está garantindo direitos a todas as pessoas do Brasil para dar essa desculpa que não podemos ajudar os refugiados? Então, é uma questão que a gente consegue entender. Tá, realmente, se você quer ajudar uma outra pessoa, você primeiro tem que estar bem. Mas por que você não está bem? Você está se recusando ou você só está postergando? E aí vem o tema que eu acho mais interessante de todos, porque eu acho que ele não fala exatamente da obra, mas é uma coisa que você pode pensar sempre distopia, que é, sendo que a distopia é uma ilusão ou é a realidade? Eu acho que assim, toda pessoa, quando vai chegar perto da adolescência, ou quando é um jovem adulto, gosta muito de ler distopia. Então, gosta de ler 1984, que também foi uma outra obra que foi pedida pela UERJ, gosta de ler também Jogos Vorazes, gosta de ler também Maze Runner. Então, essa coisa de distopia, ela cria uma coisa de você pensar sempre numa ilusão, de você pensar em uma coisa que é hipotética. Mas o que acontece é que a nossa realidade, ela é muito material. A nossa realidade, ela realmente existe. Então você pensar em uma distopia para poder falar da situação, elas não são objetivas, elas não são claras. É porque, tipo assim, acontece isso e ponto. É tipo assim, como se as pessoas... como se isso fosse fácil de acontecer, ou que muito pelo contrário, porque as pessoas são burras e elas não percebem. Então, são várias camadas de ignorância, de tentar mudar aquela situação, que parece que, tipo assim, nossa, realmente faz muito sentido acontecer essa distopia. Mas, tipo assim, eu não sei se isso também é um problema, porque quando a gente fala de ficção, a ficção tem que fazer sentido. A realidade, muitas vezes, não precisa fazer sentido. Então eu tenho uma certa canseira de distopia. Por quê? Porque parece que é um aviso do que pode acontecer, mas assim, o conto da Aya tá cada vez mais se mostrando que é uma realidade. Então, será que a distopia ela vem como um aviso ou realmente ele é um exercício de tipo, nossa, já imaginou a gente viver nesse período? Porque realmente a gente não vive várias das coisas que a gente tem das distopias. Tipo assim, se você for analisar 1984, se você for analisar também o que você tem dessa mesma obra do Conto da Aya, o quanto que elas são um aviso e não realmente só o que você tem de uma roupagem diferente da realidade. E outra, será que a gente precisa da distopia para ser um aviso? Por que a gente já realmente não tem a própria realidade como um aviso da própria realidade? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Logicamente que esses não são os únicos 5 possíveis temas a serem discutidos do que a gente tem do Conto da Aya e também na prova da UERJ, mas aqui eu acho que são os interessantes para você poder começar a pensar, e logicamente que eu quero que você também fale para mim. O que você acha que vai ser o tema de redação a respeito desse livro? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!